Boa noite. Começamos com o livro Mantras de Vida de Loester e o nosso mantra de hoje diz: os meus ouvidos são receptores divinos e inteligentes que ligam e desligam dependendo do interesse dos assuntos. No Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, o objetivo da adoração. E a pergunta número 650 diz: a adoração origina-se de um sentimento inato ou é fruto de ensino? É um sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. No livro Obras Póstumas, sobre a vida futura, que é a vida espiritual naturalmente, prosseguindo nesse capítulo, diz assim: sob o império da fé cega, essa crença abstrata bastara as inspirações dos homens, que então se deixavam conduzir. Hoje, porém, sob o reinado do livre exame, eles querem conduzir-se por si mesmos, ver com seus próprios olhos e compreender. Aquelas vagas noções da vida futura já não estão à altura das novas ideias e já não correspondem às necessidades que o progresso criou. Com o desenvolvimento das ideias, tudo tem que progredir em torno do homem, porque tudo se liga, tudo é solidário na natureza. Ciências, crenças, cultos, legislações, meios de ação. O movimento para a frente é irresistível, porque é lei da existência dos seres. O que quer que fique para trás, abaixo do nível social, é posto de lado como o vestuário que se tornou imprestável e finalmente arrastado pela onda que se avoluma. O mesmo acontece com as ideias pueris sobre a vida futura com que os nossos pais se contentavam. Persistir hoje em impô-las seria propagar a incredulidade. Para que a opinião geral a aceite e para que ela exerça sua ação moralizadora, a vida futura tem que ser apresentada sob o aspecto de coisa positiva, de certo modo tangível e capaz de suportar qualquer exame, satisfazendo a razão sem nada deixar na sombra. No momento em que a precariedade das noções sobre o porvir abria a porta à dúvida e à incredulidade, novos meios de investigação foram conferidos ao homem para penetrar esse mistério e lhe fazer compreender a vida futura na sua realidade, em seu positivismo, nas suas relações íntimas com a vida corpórea. Por que, em geral, se cuida tão pouco da vida futura? Trata-se, no entanto, de uma atualidade, pois que todos os dias milhares de homens partem para esse destino desconhecido, tendo cada um de nós de partir por sua vez e podendo a hora da partida soar de um momento para outro, parece natural que todos se preocupem com o que sucederá. Por que não se dá isso? Precisamente porque é desconhecido o destino e porque até o presente ninguém tinha meio de conhecê-lo. A ciência inexorável o desalojou dos lugares onde tinham limitado. Ele está perto, está longe, acha-se perdido no infinito? As filosofias de antanho nada respondem, porque nada sabem a respeito. Disse então: será o que for. É a indiferença. Ensinam-nos que seremos felizes ou infelizes conforme houvermos vivido bem ou mal. Mas isso é tão vago
Em que consiste essa felicidade e essa infelicidade? O quadro que de uma e outra nos traçam, tão em desacordo está com a ideia que fazemos da justiça de Deus, tão cheio de contradições, de inconsequências, de impossibilidades radicais, que involuntariamente a dúvida se apresenta, senão a incredulidade absoluta. Ao demais, pondera-se que os que se enganaram com relação aos lugares indicados para moradas futuras também podem ter sido induzidos em erro quanto às condições que estatuem para a felicidade e para o sofrimento. Aliás, como seremos nesse outro mundo? Seremos seres concretos ou abstratos? Teremos uma forma ou uma aparência? Se nada de material tivermos, como poderemos experimentar sofrimentos materiais? Se os ditosos nada tiverem que fazer, a ociosidade perpétua, em vez de uma recompensa, será um suplício, a menos que se admita o nirvana do budismo, que não é mais desejável do que aquela ociosidade. O homem não se preocupará com a vida futura, senão quando vir nela um fim claro e positivamente definido, uma situação lógica, em correspondência com todas as suas aspirações e que resolva todas as dificuldades do presente e em que não se lhe depare coisa alguma que a razão não possa admitir. Se ele se preocupa com o dia seguinte, é porque a vida do dia seguinte se liga intimamente à vida do dia anterior. Uma e outra são solidárias. Ele sabe que do que fizer hoje depende sua posição amanhã, e que do que fizer amanhã dependerá sua posição no dia imediato, assim por diante. Tal tem de ser para ele a vida futura, quando esta não mais se achar perdida nas nebulosidades da abstração e for uma atualidade palpável, complemento necessário da vida presente, uma das fases da vida geral, como os dias são fases da vida corporal. Quando vir o presente reagir sobre o futuro, pelas forças das coisas, e sobretudo quando compreender a reação do futuro sobre o presente, quando em suma verificar que o passado, presente e futuro se encadeiam por necessidade inflexível, como ontem, hoje e amanhã na vida atual, então suas ideias mudarão completamente, porque ele verá na vida futura não só um fim, mas também um meio, não um efeito distante, mas atual. Então, igualmente, essa crença exercerá, sem dúvida, e por uma consequência toda natural, ação preponderante sobre o estado social, sobre a moralização da humanidade. Tal o ponto de vista de onde o Espiritismo nos faz considerar a vida futura. E vamos encerrando com a poesia de Antologia dos Imortais, de Cruz e Souza, Sob a Noite. Alma triste, cansada, insatisfeita dentro da noite espessa que te alcança, ergue o facho sublime da esperança ante os golpes da treva que te espreita. Entre pedras e lágrimas avança na sarça que domina a senda estreita e sonha, à luz da imensidade eleita aprisionada externa insegurança. Segue arrostando em glória por sofrê-los, turbilhões, agonias, pesadelos, nos assombros de longa tempestade. E além da pavorosa travessia, encontrarás, chorando de alegria, o amanhecer da grande liberdade.